Eu sou professora, doutora Arlete Assunção Monteiro, titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, campus Monte Alegre, Perdizes, e hoje eu vou participar, a todos os que estão me ouvindo, da pesquisa realizada nestes últimos anos pós-pandemia, de 2023 e 2024. Além de ser professora aqui na PUC, também participo como pesquisadora convidada do CERU, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo. É um prazer muito grande participar da 10ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, onde já participei de outras versões, e neste dia eu selecionei o eixo temático Educação, Sociedade e Cidadania, justamente porque me veio a lembrança da pesquisa realizada com a disciplina que eu ministrei nos anos de 2023 e 2022, denominada Educação, Arte e Sociedade. Então, o tema que eu vou apresentar hoje, ligado justamente a esse eixo temático, será Cultura, Educação, Arte e Cidadania. Então, esta experiência ou vivência pedagógica foi realizada aqui no curso de graduação pertencente à Faculdade de Educação da PUC, com uma disciplina optativa à universidade, onde os alunos poderiam se inscrever dentro de várias outras que foram oferecidas. A duração dessa disciplina é de um semestre letivo, e aqui nós trabalhamos por semanas letivas. Então, nós tivemos 18 semanas, com tanto a versão 2022 como a versão 2023, nós tivemos uma introdução à disciplina com uma paisagem da realidade brasileira, do povo brasileiro. E, para isso, eu utilizei o povo brasileiro, o documentário de Darcy Ribeiro, no primeiro vídeo documentário, onde se trata desde o descobrimento, os indígenas, depois da escravidão, e esse maravilhoso povo brasileiro que tem uma miscigenação muito grande e constitui a formação atual do povo com raízes afro, raízes mediterrâneas e outras mais recentes. Então, após essa introdução nas duas versões da disciplina, na versão 2022 foi priorizado justamente a ancestralidade. E agora nós vamos ter uns slides para eu acompanhar o conteúdo. Então, como eu já disse a vocês, participantes me ouvindo, eu estou com esta temática hoje, né? A cultura, arte e cidadania. Então, o período de 18 semanas foi ministrado em duas versões. Essa introdução, que eu já acabei de comentar, além da introdução dada com esse vídeo disponível na internet, do professor doutor Darcy Ribeiro, nós tivemos essa disciplina, o apoio da plataforma Moodle, que é oficial da universidade, justamente como se fosse uma antiga caderneta de campo, para que eu tivesse anotações e disponibilizado todos os conteúdos na plataforma Moodle, de 15 a 18 tópicos, pensando no meio ambiente em termos de sustentabilidade do planeta. Então, as aulas foram ministradas, inclusive, no Laboratório de Informática da Universidade, anteriormente agendado para essas aulas. Bom, cultura, educação, arte e cidadania, que é a temática desta apresentação, os alunos ou os participantes da disciplina, geralmente eles se inscreviam por selecionar a disciplina de seu interesse. E eu conhecia os alunos no momento da primeira aula do curso. Então, os alunos procediam da graduação em jornalismo, letras, serviço social, artes do corpo, ciências sociais, da administração e pedagogia, em geral. A maior concentração, às vezes, estava em jornalismo ou estava na pedagogia,
que é o curso da Faculdade de Educação. Então, esses alunos escolheram a disciplina por desejar um aprimoramento da sua formação na universidade. Então, na versão 2022, eu, como professora responsável da disciplina, priorizei o conhecimento das raízes do próprio indivíduo e que nós denominamos de ancestralidade, com o objetivo de mostrar aos participantes a importância das suas raízes históricas, culturais, com a sua identidade e a formação da sua própria cidadania. Na versão 2023, o eixo central da proposta, que eram outros alunos de outros cursos, foi a importância da arte na cultura de um povo, nesse caso, o povo brasileiro, e suas representações para a formação do indivíduo como membro da sociedade. Lógico que, como objetivo subjacente, estava a ancestralidade também, mas o foco principal foi a construção da arte como integrante da cultura. Prosseguindo, o grupo classe se formou, então, uma diversidade de cursos, costumes, raças e procedências, né? Portanto, o grupo foi formado quando os alunos não se conheciam. Por exemplo, eu tive 2 alunos da administração. Eles se conheciam por terem vindo do mesmo curso e já optaram conjuntamente pela disciplina. E os outros alunos, por exemplo, do curso de educação, aqui nós temos a graduação em pedagogia, eles já se conheciam porque também optaram pela disciplina por interesse próprio. Então, o grupo, mais ou menos formado de 25 a 30 alunos ou mais, ele era muito diversificado e foi uma oportunidade de ter uma interligação na própria universidade com outros setores de graduação. Então, o grupo que se formou, eles se conheceram na primeira aula e no decorrer do curso. Então, nós vamos falar praticamente do eixo da ancestralidade, que foi a versão de 2022. A metodologia de pesquisa foi buscar, através da história oral, as raízes das suas famílias, ou a raiz só paterna ou só materna, essa opção do aluno. Então, eles tinham que buscar conversar com seus avós, seus padrinhos ou suas madrinhas, e conversar de onde eles vieram, se eram imigrantes mediterrâneos, se eram imigrantes, por exemplo, orientais, ou se eram migrantes internos, por exemplo, com a forte industrialização de São Paulo, na década de 1950 e posterior, com a indústria automobilística, muitos migrantes, principalmente mineiros e nordestinos, vieram para trabalhar como mão de obra nas indústrias automobilísticas e outros produtos dessa parte que necessitavam essas indústrias. Então, essa busca era uma atividade individual, e o objetivo também para a apresentação dessas pesquisas realizadas era desenvolver a oralidade, pensando que o futuro profissional deveria saber falar em público, para pequenos ambientes, ou para grandes ambientes, se eles forem ministrar palestras, e terem que ter uma postura disso, seu desenvolvimento da oralidade. E era uma oportunidade apresentar justamente para o seu grupo classe a pesquisa realizada com esse objetivo também. Então, à medida que os alunos foram buscar as suas raízes familiares, eles obtiveram grandes descobertas, por exemplo, diários de avós, as fotos antigas, recortes de jornais que os avós ou os seus entrevistados familiares possuíam, e até a descoberta, por exemplo, na cidade do interior, de um quartinho, como se fosse um museu da família, onde os seus ancestrais organizavam as fotografias e todos esses documentos familiares, e que o aluno da última geração, que eram participantes do curso, desconheciam desses achados familiares. Todos os participantes do curso
tinham também como objetivo desenvolver um trabalho de arte, como uma escultura que representasse a sua ancestralidade. Então, no último slide desta apresentação, apresento uma foto de um dos trabalhos realizados. Interessante que nessa parte, a parte de desenvolvimento da sua parte de representação, tivemos trabalhos com papel, trabalhos com argila, e até uma das alunas, ela resolveu fazer uma escultura em gelo. Então, ela buscou uma garrafa PET, partiu a garrafa no meio e pôs água. Então, ela teve que trazer o seu trabalho para apresentar à classe numa geladeira de isopor, mostrando a sua representação da ancestralidade através do gelo. Foi muito interessante a diversidade das pesquisas apresentadas. Na versão 2023, da mesma disciplina, né, só que a arte, cultura e educação, né, nós focalizamos mais a representação e a formação da cidadania. Os participantes do curso selecionaram um artista de seu interesse, um pintor ou um escultor, para realizar uma pesquisa relacionado à sua formação da cidadania e uma futura também apresentação individual da pesquisa realizada sobre quem e por quê. As apresentações buscaram também, nessa versão 2023, que eram outros alunos de outros cursos, e esses participantes também escolheram a disciplina por interesse próprio, dentro de um leque muito grande de toda a universidade com disciplinas optativas, e na maioria dos alunos desta versão 2023, eles eram formandos, ou do curso de jornalismo, ou do curso de serviço social. Então, os participantes tiveram a mesma oportunidade de conhecer outros colegas da universidade, e nessa a disciplina como se fosse um aprimoramento para a sua formação. Bom, essas duas versões, tanto a 2023 como 2024, que eu organizei para esta apresentação, mostrou a importância da arte na formação dos seus cursos como futuros profissionais. Na versão 2023, onde houve a busca de um pintor ou escultor de seu interesse, nós podemos dizer que eles não se interessaram em estudar artistas do Renascimento ou escultura grega. A arte, principalmente, que eles buscaram foi a arte de rua, aqui nos murais e embaixo de pontes que nós temos aqui em São Paulo, que a gente chama de artes de rua. E ao selecionar o artista que eles buscaram nas representações murais, que a gente pode até chamar de muralismo, né, eram muitas vezes artistas desconhecidos. Uma das apresentações que me despertou a atenção é que o artista selecionado, ele pinta e continua pintando xícaras de café. E com sorrisos, geralmente uma xícara branca, com várias representações, mas o desenho sempre de uma xícara de café. Então, o aluno que se interessou por que dessas xícaras, eles foram buscar quem era o artista e por que ele tinha essa representação através das xícaras. Interessante foi que a história biográfica do artista era justamente porque ele trabalhou muito tempo servindo cafezinho em restaurantes aqui de São Paulo. E quando ele buscou outro emprego, essa imagem de servir café e as xícaras de café, ele passou a pintar, e essas representações estão em vários lugares da cidade, que inclusive já tinham me chamado a atenção, mas eu não sabia explicar o porquê dessas xícaras que ilustravam os muros e a estrutura de pontes e viadutos. Bom, então, não havendo interesse de artistas internacionais, se houve um só representante, outro fato a destacar é que alguns alunos demoraram muito tempo
para selecionar o que eles iam pesquisar. Também pela dificuldade de falar em público, eles tinham maior preocupação em aperfeiçoar muito a sua apresentação em PowerPoint ou na plataforma Canvas. Nenhum deles gravou a sua apresentação e quis postar já uma gravação. Todos apresentaram numa dessas duas plataformas. E, nesse sentido, eu tive um aluno que se interessou por um artista renascentista e todos os outros buscaram essas representações murais. O que me chamou a atenção foi um aluno que foi muito indeciso, e quando ele deixou até a sua apresentação quase para uma das últimas aulas, ele morando num outro município ao redor de São Paulo, no município de Guarulhos, ele buscou um artista pouco conhecido da sua própria cidade. Então, ele tornou visível a história do seu município, e esse artista que eu mesmo desconhecia, e mostrou várias pinturas dele, o que tornou muito importante o conhecimento da história do seu município, o conhecimento dos artistas existentes no seu município e uma divulgação dos artistas praticamente invisíveis. Ele conheceu o artista através de uma exposição realizada. Então, essa vivência pedagógica que eu estou apresentando a vocês foi uma vivência com a mesma estrutura de metodologia, de buscar o interesse do próprio aluno para realizar um estudo que tanto as duas versões, 2023 como 2024, com público diferente, mesmo focando a ancestralidade e a representação artística, nós verificamos uma preocupação com a história da cidade, com a história de artistas da própria cidade e a busca das suas raízes culturais, que motivou o conhecimento de si próprio. Nessa versão 2022 das ancestralidade, nós tivemos até, por exemplo, um aluno que ele era descendente de italianos, cujo avô e bisavô que vieram para o bairro do Bom Retiro e fundaram um clube, inclusive, de imigrantes italianos, que chamava-se, e não existe mais esse grupo, chamava Corintinha do Bom Retiro, que nada tem que ver com o clube mais conhecido do Corinthians. E ao ele contar a história da sua ancestralidade, ele demonstrou que esse grupo, nas sextas-feiras, eles faziam, ou sábados, as mulheres do grupo de imigrantes faziam uma macarronada com um chamado macarrão fusilli, né, que se enrola num palitinho e é feito manualmente, e uma vez por mês tinha esse jantar nas instalações desse clube. E por coincidência, eu desconhecia a história final, eu tinha ido algumas vezes nessas festividades do macarrão e comer fusilli, na própria representação da ancestralidade do seu aluno, o que motivou uma grande alegria de conhecer a própria história da ancestralidade do aluno, que com muita desenvoltura ele apresentou o seu trabalho. O próximo. E aqui, finalizando a minha apresentação, com a temática Cultura, Educação, Arte e Cidadania, que envolveu as duas vivências pedagógicas, eu tinha uma fotografia no meu arquivo desse trabalho, feito por um aluno que eu lembro que era do curso de Administração de Empresas aqui, que ele trouxe embrulhada essa escultura, assim, de um tamanho relativo a grande, e ele, com muita vergonha do que ele ia apresentar, no que eu valorizei muito, quando ele disse o que veio na cabeça dele, eram esses fios aqui de cobre que ele possuía, ou ele descascou um fio e quis mostrar a importância dessa ancestralidade para ele, com essa amarração de fios de cobre, o que eu elogiei bastante, porque
você tem que pensar no equilíbrio da sua escultura, né? E do seu, como fixar aqui com arames também, tudo usando o mesmo fio e utilizar uma plataforma de madeira para fixar a sua escultura. Então, essa foi a minha apresentação de um dos participantes, e no artigo que eu vou fazer sobre essa vivência, eu poderei ilustrar com mais representações dessa oportunidade de trabalhar com alunos de diferentes cursos e muito empenhados. Eu queria dizer aos que estão me ouvindo que na versão 2024, como a maioria dos alunos eram formandos de diferentes cursos, eles solicitaram que, como eles estavam deixando a universidade, que nós fizéssemos no dia da aula, no período da manhã, né, um café ou um lanche coletivo que foi realizado aqui, que a gente chama Pátio da Cruz, onde nós temos um jardim interno muito bonito, e os alunos, cada um trazendo um petisco, né, nós conseguimos finalizar o curso desses alunos formandos com maior alegria e o interesse interesse deles pelo sentimento de estar deixando a universidade no final do curso, que foi em dezembro de 2023. Muito obrigada, eu deixo aqui o meu contato para as próximas oportunidades e agradecer à TV PUC, que está me dando a oportunidade de gravar essas apresentações com grande empenho e carinho para que a gente possa divulgar as nossas vivências pedagógicas nas oportunidades que a própria universidade nos dá. Muito obrigada a todos e até a próxima.